Meditando a lição de sábado, 21 de setembro de 2024. O Senhor ressuscitado. Verso áureo. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Marcos capítulo 16, versículo 6. Pensamento. Tão certo como houve uma cruz real, um corpo real, um sangue real, um túmulo real, uma ressurreição real, também houve uma expiação real, não meramente uma possibilidade dela. Introdução. A ressurreição real. A morte de Jesus foi um choque para os discípulos e demais seguidores do Mestre. Nunca um fim de semana foi tão vazio quanto aquele, pois além de não ter mais o Mestre, os discípulos estavam escondidos, com medo de serem os próximos da lista dos líderes religiosos. Eles até se preocuparam com Jesus no túmulo e imaginaram que seus discípulos teriam a coragem de roubar o corpo e ainda divulgar que Jesus havia ressuscitado. Os líderes acreditavam na coragem dos discípulos. Eles é que não acreditavam neles mesmos. Os mesmos que condenaram Jesus à morte pediram a Pilatos que colocasse um destacamento de guardas para vigiar o túmulo onde Jesus estava. Pobres dirigentes imaginavam que Jesus ficaria ali para sempre. Teriam uma surpresa estrondosa no dia seguinte. O Senhor Jesus mesmo tinha falado que ressuscitaria ao terceiro dia. E, no entanto, as mulheres vêm com ungüentos para ungí-lo. Elas compram todo o material para fazê-lo assim que o sábado termina. Embora elas quisessem fazer algo que não precisasse acontecer, essas mulheres mostram uma disposição que se adequa a pessoas que amam o Senhor. Ele é tudo para elas. Maria de Betânia, no entanto, não está presente aqui. Ela já o ungira antes de seu sepultamento. Veja Marcos capítulo 14, versículo 8. Ela acolheu todas as suas palavras. Veja Lucas capítulo 10, versículo 39. E creu que ele ressuscitaria. Era disto que ele havia falado com ela em Marcos 8, 31 e 9, 31. Também lá em Marcos 10, versículo 34. Havia um rapaz que durante certo tempo pensou ser possível viver sem religião e sem fé. Sua intenção era passar a vida com um único fim: ganhar dinheiro e ser famoso. João era um rapaz talentoso, de intelecto brilhante e agradável personalidade. Filho de um pastor, julgava o pai muito antiquado e fora de época. A ciência moderna na mente daquele jovem fizera com que o Jesus de seu pai parecesse um mito e a religião uma coisa desnecessária. Ao envelhecer, resolveu estudar todos os filósofos que mais lhe agradassem. Quanto mais ele estudava, tanto mais começava a cogitar quem estaria certo. Havia tantas respostas diferentes às grandes indagações da vida, mas qual delas estaria certa? Decidiu, afinal, estudar a biografia dos filósofos para saber qual deles havia vivido mais satisfatoriamente sua própria filosofia. À medida que estudava, ficava mais e mais convencido de que apenas uma pessoa vivera aquilo que ensinara, e este era Jesus. Jesus não somente viveu o que ensinou, mas também pôde apontar para um sepulcro vazio e dizer: eu fui morto e estou vivo e tenho as chaves da morte. Depois de vários anos de estudo, João viu renovada a sua fé no Deus de seu pai e, olhando para Jesus, converteu-se e resolveu defender a causa do cristianismo. Consagrou a sua vida e os seus talentos ao ministério evangélico. João foi ressuscitado espiritualmente e animado a esperar e apressar a segunda vinda de Cristo. A mensagem da ressurreição deve nos animar como cristãos e devemos ver nessa mensagem a mensagem da renovação e da alegria de um amanhã glorioso para os que dormiram no Senhor. Nessa lição,
renovaremos nosso compromisso de levar o Evangelho da ressurreição para todos que precisam ter uma esperança maior do que apenas uma breve vida nesta terra. Que Deus nos abençoe.